Vamos lá, mamães. Hoje eu vou falar sobre o motivo do choro do bebê. Tema importante aí pra mamãe que tá aí com o bebê nos primeiros dias. Mamães que estão aí também gestantes, aguardando, né, o momento aí de ter o seu neném nos braços. Então você já vai estar se preparando vindo para essa live, tá bom? Isso principalmente para que a gente consiga aí construir um entendimento em cima desse choro, né? Porque, primeira coisa, a gente precisa entender, gente, que o choro, ele é uma comunicação. A gente escuta muito isso. Esse tema, que o choro é comunicação, é até batido às vezes, é muito batido. Mas o que eu falo pra você? É batido, mas a gente ainda não entendeu. Muitas mamães ainda não conseguem perceber a importância de entender por que o chorinho é comunicação. Por quê? Por que é comunicação, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, tá? E é por isso que eu tô aqui com vocês e vou falar sobre o motivo do choro do bebê. Essa live aqui vai ser além de eu te falar, o bebê quando chora fazendo o barulhinho assim, é porque é isso, né? O bebê quando chora reclamando e tá sentindo alguma dor. Não, gente, eu quero muito que vocês consigam aí, você mesmo, ter esse entendimento de qual é o tipo de choro do seu bebê, o que ele precisa. Para que você consiga ter essa interpretação do choro do seu bebê, do seu neném, desse bebê que você tem nos braços, desse bebê que você está esperando, você precisa primeiro ter conexão com esse neném, sabe? Ter conexão com ele. E muitas vezes, o que acontece? O nosso mundo, nós temos um mundo, né, ocidental, Brasil, um mundo ocidental que a gente quer tudo muito rápido. Então, rapidamente a gente imagina, né, um bebê que vai estar alimentado, tá trocada a fraldinha, tá higienizado, com o banhinho já tomado, quietinho no berço relaxado. É isso que a gente imagina dos nossos bebês. Mas eu quero te falar que não, gente. É além de você alimentar o bebê, amamentar, de você trocar a fraldinha, de você estar deixando o bebê limpinho, cheirosinho, tudo ok. É além disso, nosso bebê ele precisa desse contato, desse vínculo e principalmente com a sua mãe. Na falta da mãe, deve ter um cuidador muito responsável que esteja nesse papel, de ter esse contato com o bebê. Os bebês precisam de muito contato. E contato pele a pele é algo importante, que muitas vezes a gente não faz. Por quê? Porque a gente não tem esse entendimento, não tem essa orientação. A gente pensa que contato pele a pele é só para depois do parto. A gente precisa disseminar as informações boas, as informações que aproximam a mãe do bebê. Porque a gente escuta demais, gente, que o bebê é para ficar chorando no berço, para se acostumar, que o bebê não precisa ficar mamando o tempo inteiro, porque senão vai ficar mal acostumado, viciado em peito. Então, assim, a gente precisa entender por que das coisas. Por que esse bebê deseja tanto sugar? Por que esse bebê precisa tanto estar no colo? Não é porque o colo viciou. Não é porque esse bebezinho tá aí mal acostumado, tá te manipulando. A gente escuta essas coisas. Não é, gente, mas faz parte exatamente de toda a questão do bebê, dele ser imaturo e dele necessitar. Né? O nosso bebê ele é demais imaturo e ele precisa de colo, ele precisa ser cuidado, ele precisa que além de você alimentar, de você trocar a fralda, de você deixar ele limpinho, cheirosinho, né, com banho tomado, ele precisa além disso de uma conexão com você. E se você busca isso, você vai entender todos os choros dele, tá? Então aqui eu quero, na verdade, essa introdução nesse tema, o motivo do choro do meu bebê, principalmente porque eu vejo a importância de falar disso, porque eu já percebi o tanto que o choro do bebê causa uma desestrutura na família. Eu atuo com muitas mães no pós-parto, atuo na gestação, então eu já vi muitas coisas, sabe? E eu falo, nossa, eu tenho que falar isso pra elas. Elas precisam saber disso. Então o bebê começa a chorar, a gente começa a se irritar, fica estressado por não saber lidar. Né? E aí, quando é a mãe se sente muito incapaz, gente. Por quê? Porque a gente se sente no dever de acalmar aquele ser humaninho ali, que é nosso, acabou de sair da gente, fala, não, eu sou a mãe, eu devo acalmar. Mas quando você tá nervosa, tá um pouco insegura, isso transmite pro nosso bebê.
E ele acaba que às vezes o bebezinho chora mais. É por isso que quando alguém chega, calmo, que pega o bebê no colo, o bebezinho logo se cala. É por conta disso. Então a gente precisa muito olhar muito pra gente. Quem tá lidando com o bebê todos os dias é mais pesado, porque é cansativo você tá com o bebê o tempo inteiro amamentando, trocando fralda, dando banho, cuidando, né, sendo suporte. E aí na hora que a gente quer que aquele bebezinho fique no berço lá dormindo, ele não quer, né? Então assim, a gente precisa ter muito esse entendimento. Então o choro do bebê causa muito desentendimento na família, no casamento, né? Causa depressão na mãe, depressão pós-parto, que é muito sério também, gente. Também pode sim fazer a entrada das chupetas, né, e das mamadeiras. Por quê? Primeiro, nós temos esse entendimento que a chupeta é para acalmar o bebê. Chupeta, ela entrou para acalmar o bebê. E aí a gente acaba que logo o bebê começou a chorar, a gente já cede a chupeta e coloca a chupetinha na boca do bebê. Às vezes ele tá no berço ainda, nem pega, só põe a chupetinha lá para ver se ele se acalma. E a questão é que essa chupeta e essa mamadeira principalmente pode impactar diretamente. Já vi, gente, parece assim, quando a gente fala muito, né, de confusão de bico, já falei muito aqui, confusão de bico, quando o bebê começa a não querer mamar, chora no peito, né, quando ele morde o peito da mãe, tudo é confusão de bico, sabe? E isso é devido a ele estar também tendo que aprender outros bicos. Esses barulhinhos que vocês vão ouvir, o Atos tá aqui brincando, viu, gente? Desculpa aí. Mas olha, o bebê, ele tem que aprender a mamar, ele vai ter que aprender a mamadeira. Lógico que chupeta e mamadeira acaba que é mais fácil, porque ele não precisa se esforçar. A língua dele não faz muito movimento na sucção da chupeta e da mamadeira, mas no peito sim. Então é isso que acontece e acaba fazendo com que o bebê, ele realmente desmame, ele não queira mais mamar. Mas não é porque ele não quer, que a gente já escutou, meu filho não quis mais mamar, ele mesmo parou. Essa história de que o bebê não quis mais mamar, ele mesmo parou, foi influenciada, gente, com certeza aí por uma mamadeira e por uma chupeta. E como a gente precisa proteger essa amamentação, por ser muito importante que esta criança amamente pela saúde dela, não só da infância, mas da vida, para a saúde da mulher e para o benefício do mundo, né? Tá aí o agosto dourado chegando, onde a gente realmente levanta essa bandeira, protegendo a amamentação. Então a gente precisa ter esse entendimento. Se vai prejudicar a amamentação, e eu desejo muito amamentar, eu sei dos benefícios, nós precisamos proteger a amamentação, né? E nós precisamos, então, não oferecer os bicos. Mas o choro do bebê faz com que esse danadinho entre, mesmo em famílias que não quer que ele entre, né? A gente sempre escuta, eu não quero dar chupeta, mas o bebê começou a chorar e aí a chupeta entrou. Quando a chupeta entra, gente, aí pode acontecer o desmame precoce. Logo, rapidamente, tá? Depende muito de bebê a bebê. É uma roleta russa. Tem que contar com a sorte, tá? Tem bebês que amamentam e chupeta maravilhosamente bem por muito tempo. Mas tem bebês que só porque oferecer uma vez já começa a apresentar essa confusão de bicos, essa rejeição no peito. E é isso que é sério. E eu preciso levar essa informação pra vocês, né? Então, assim, quando o bebê começa a chorar, por a gente não ter, a gente não quer, né, esse bebê chorando, né? Ainda mais o bebezinho recém-nascido, que a gente ainda tá aprendendo a ser mãe, né, aprendendo a ser pai, tá lidando com aquela criança, tá entendendo como que essa criança gosta, né? Aí acaba que chorando a gente não sabe o que fazer. Pega no colo, tenta aí balançar um pouquinho, mas aí meio sem saber, porque a gente não sabe, a gente não conhece bem aquele bebê. E aí a gente cede muitas vezes. Tá travando um pouquinho, né? Devido ao choro do bebê, tá? Vocês vão falando aqui pra mim, vocês não estão me ouvindo direito, por favor, pra gente poder continuar, tá bom? Gente, vocês podem mandando dúvida, tá? Encaminha essa live aí pra uma gestante, pra uma mamãe, porque é importante, gente. Essas informações são importantes. Essas informações você não recebe em muitos locais, não, viu? Eu acho que poucos locais a gente fala realmente do que deve ser falado. A gente acaba que maqueia muitas coisas por conta de ser conhecida e essas coisas. Não, eu quero realmente trazer o que é importante para vocês, né? Eu quero mostrar o caminho para vocês. E aí você decide aí se você segue por ele, se não, se você vai entrar por outro caminho, tá certo? Mas é importante ter a informação certa para isso, tá? Então, gente, olha só, primeira coisa,
o choro é um mecanismo de sobrevivência. Na verdade, o único no início da vida é aquele bebezinho, tudo que ele precisar, ele vai chorar, ele não sabe fazer outra coisa, né? Então, assim, é aquele tipo o alarme dele. Como que ele sabe que tem alguém para cuidar dele? Ele chora. Porque aí o cuidador logo aparece para acudi-lo. Então ele chora, é um mecanismo de sobrevivência. A única forma é um sinal de alerta. Todos nós, mamíferos da natureza, nós temos isso, né? Então, assim, no momento de medo, quem corre, corre, né? Quem não tem essa questão de correr fica paralisado. E o bebê, no medo, ele vai o quê? Ele vai chorar. E de acordo com os dias que vai passando, esse chorinho fica mais forte. E mais, assim, que a gente fica mais preocupada, né? Porque dá um choro mais aguçado, a gente acaba que fica bem desesperada, né? Por não entender muito dessas coisas, não saber lidar, tá? Então, assim, o choro, principalmente, gente, é um convite à conexão com você. Por que que eu falo isso? O bebê chora e você deve pegá-lo no colo. Não é a questão de calar o choro do bebê. A questão é de você acolher o choro do bebê. E acolhendo, sendo esse suporte para ele, acalmar para que ele consiga parar de chorar. O bebê, ele não tem essa maturidade para acabar de chorar muito facilmente. Então, às vezes, ele demora um pouco mais para parar. Mas é importante dar esse colo, dar essa segurança para que ele consiga parar de chorar. Né? Então, assim, é um convite à conexão. E olha, eu vou te falar uma coisa também, viu? O choro do bebê também nós temos como algo que mostra vida, vitalidade, né? Os bebês que choram forte, principalmente no nascimento, né? Quando a gente escuta aquele choro forte lá, fica, nossa, como esse bebê chora forte. Que pulmão bom, não é isso que a gente pensa? Aí depois a gente fica desesperado quando o bebê chora. Então, assim, eu posso falar pra vocês uma coisa. Olha, a carteirinha da criança tá aqui. Na carteirinha da criança do Ministério da Saúde, na página... Oi, meu filho. Um minuto, gente. Diga. Eu quero que a minha avó venha. Tá, mamãe vai ligar pra vovó, tá bom? Quer um? Tá, pega. Olha só. Na carteirinha da criança do Ministério da Saúde... Na página, essa daqui não é a mais atualizada. Então, a mais atualizada foi acrescentando algumas coisas maravilhosas, a carteirinha está. Mas essa aqui, a página 29, fala o seguinte. Quais são os sinais de perigo para bebês menores de 2 meses, né? Então, eu li aqui e falei, nossa, não tem choro aqui. Podia ter, né? Um choro forte, um choro assim, um choro que demore horas para passar. Então, não tem. Nós não temos o choro como um sinal de gravidade. Na verdade, o não chorar. O bebê está molinho, caidinho, lá quietinho por muitas horas, sem mamar. Isso sim é algo grave. Já o choro não é. Então, mãe, não se desespere quando você vê o seu bebezinho chorar. Acolha, dê o colo. Balance um pouquinho esse bebê, tá bom? Faz o chiadinho do som do útero, tá? E siga reproduzindo as sensações que esse bebê tinha dentro do útero para que ele sinta segurança e consiga se acalmar. É disso que seu nenenzinho precisa. De verdade, é disso que ele precisa, tá? Então, assim, ao invés da gente calar o choro do nosso bebê, nós precisamos, né, acolher e entender que esse acolhimento não quer dizer que ele vai parar de chorar de imediato. É isso que nós precisamos entender também. Alguns bebês vão demorar um pouco mais para conseguir parar de chorar, mas você entendendo isso, você vai dar aquele suporte, aquele colo, né, vai fazer os métodos importantes para que ele se lembre do útero e consiga parar de chorar. Tá? Isso é demais importante para vocês, gente, demais. Por quê? A principal motivo de choro no início da vida dos bebês recém-nascidos de dias é insegurança, é medo, devido às mudanças do mundo, né? O bebê, ele mudou de mundo, né? Lá no útero era tudo mais fácil, né? O bebê tava lá no útero, em um quentinho bem gostoso, recebendo massagem, né? Recebendo alimento o tempo inteiro, né? Porque o cordão umbilical nutria esse bebê.
Ele não precisava se esforçar aí para sugar, ele sugava, mas não é porque ele estava com fome, porque a questão da alimentação do bebê dentro do útero é intermitente, é o tempo inteiro, né? Então assim, aí ele nasce, né? Já tem todas aquelas mudanças da respiração dele, porque o pulmão dele colaba, né? Ele dentro do útero é fechado, ele abre para expandir, para respirar, e isso causa uma dor nele. Ele precisa respirar, ele precisa sugar, ele precisa eliminar xixi, cocô, fazer esforço para fazer essas eliminações, e tudo isso é novidade para ele. Então, você reproduzindo as sensações que ele vivia dentro do útero vai fazer com que ele se acalme, vai fazer com que ele realmente se sinta acolhido nesse novo mundo e ele realmente pare de chorar, você acolhendo dessa forma, tá bom? Aí você pode falar, Laiane, quer dizer que se o choro é comunicação, que é um convite aí à conexão, tá? Que é um convite à conexão, quer dizer que eu vou deixar o meu filho chorar? Não, gente, de jeito nenhum, tá? Primeiro, todos os bebês quando vão chorar, eles dão alguns sinais, né? Então, se a gente, aquela ideia antiga, né, que a gente fala, deixa o bebê chorar para aprender a ficar no berço. Na verdade, não é isso que a gente orienta. A gente orienta realmente é que nos primeiros sinais que esse bebezinho vai chorar, ele seja atendido, ele seja acolhido, né? O bebê começou a reclamar um pouquinho, começou a mexer muito as mãos, balbuciar, você já pega, já acolhe no colo, já oferece a amamentação, né? Porque é muito melhor, é muito mais fácil quando você nem deixa esse bebê chorar. Mas tá, o bebê chorou, gente, não vai dar pra gente realmente acolher sempre, né? Então o bebê vai chorar. Então ele chorou, você não precisa deixar ele chorando pra ele aprender. Ah, porque para ficar no berço precisa chorar. De jeito nenhum. Você vai acolher o neném, você vai pegar o bebê no colo, vai enrolar esse neném, dar uma limitação para ele, porque isso vai ajudar ele a se acalmar, a se regular, para se acalmar. Você também pode, né, reproduzir as sensações do útero, balançar um pouco com o seu corpo, conversar com esse bebê, conversar. Mamãe tá aqui, não te assuste. Mamãe tá aqui, mamãe não vai deixar nada acontecer com você. Conversa com o neném, né? Conversa com ele, tenha essa interação com o bebê. E isso vai fazer com que você consiga ajudar ele a parar de chorar. Ele parando de chorar, amenizando aí esse choro, você já oferece a amamentação. Aí você pode perguntar para mim, mas Laiane, quer dizer que todo choro é fome? Lógico que não, gente. Mas a amamentação resolve muita coisa, porque a amamentação não é só por fome, né? Então, assim, a amamentação não é só por fome. O bebê amamenta por nutrição, para se sentir seguro, para se acalmar. Também é analgesia em algum desconforto que você não conseguiu identificar. Só que não dá para você oferecer logo a amamentação assim que ele está chorando. Por quê? Se ele é um recém-nascido de dias, essa amamentação faz com que ele também não consiga mamar direito. Pode provocar uma fissura, pode machucar o seu mamilo, que não vai ser muito legal. E eu acompanho muitas mães que a fissura aconteceu mais por conta disso. Já trazer o bebezinho que nem aprendeu a mamar pro peito chorando. O bebê, quando tá chorando, que ainda não sabe mamar, ele tem os lábios tensos. Isso faz com que ele não consiga abocanhar a mama da maneira correta. Então, a melhor orientação é você acalma o bebê, traz o bebê pro colo, enrola o bebê, traz o bebê pro colo, balança, calma o bebê, e aí você oferece a amamentação. E tá oferecendo a amamentação não só por conta da fome, tá? Quero que você entenda isso. E até uma das causas, né, de acontecer o desmame precoce devido ao choro é principalmente por conta disso. Porque se seu bebê tá mamando sempre que ele quer, mas ele sai da mama e continua chorando, e você sempre pensa, nossa, não tá suficiente esse peito, né? Ele tá precisando de alguma coisa. Então, não tá precisando de alguma coisa. A gente precisa saber de outras coisas para ter esse entendimento, se realmente ele precisa ser um bebê
complementado com leite artificial ou não, tá? Então nós precisamos ter esse entendimento antes de começar, de já ir no supermercado, na farmácia e comprar o leite artificial e oferecer. Devido ser tão fácil ofertar o artificial, acaba que nesse choro que tá chorando mesmo após o peito, a gente já cede mesmo e já começa a complementar. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você tá mamando, o bebê mama sempre que quer, né, livre demanda e continua chorando, mas tá um bebê que tá ganhando peso, né, você tá acompanhando esse bebê, tá observando que ele tá ganhando peso, né, você tá observando que é um bebê que tá fazendo cocô, tá fazendo xixi. Então eu te falo, esse chorinho pós-mamada não é de fome, né, então a gente tem que acolher esse choro depois da mamada, né, então não é fome. E quando a gente entra com um leite artificial pós-choro, porque já ofereceu o peito várias vezes e ele continua chorando, a gente fica desesperado. Eu até fiz uma live esses dias com uma cliente minha. O brilho era o medo que ela sentia, porque ela continuava chorando após o peito, mesmo ganhando peso, mesmo desenvolvendo bem. E foi aí que ela entrou com a mamadeira, né? Porque esse é o entendimento que nós temos. Se tá chorando pós-peito, precisa de fórmula. E na verdade eu quero te falar que não precisa de fórmula. Observe os sinais do bebê, acolhe esse bebê, traz pro colo, né? Porque o bebê, não é porque ele tá alimentado, ele tá com a fralda trocada, tá com banho tomado, que ele tem que ficar quietinho no berço, porque nem sempre ele vai querer, né? Então dê o colo para ele, dê essa conexão, tem essa conexão com o bebê. E aí sim você vai ter a certeza se é fome ou não é fome, né? Então assim, você vai ter essa certeza que não vai ser fome. Então muitas vezes a mamadeira entra, e quando a mamadeira entra, gente, por ser mais fácil, porque convenhamos, né? O bebê não se esforça nada para mamar a mamadeira cheia de fórmula. Rapidinho ele mama a mamadeira toda, né? E no peito demora um tempo mais, ele se esforça, ele movimenta todos os músculos da face. Que importante o bebê fazer isso para o desenvolvimento dele, né? Ele tem que movimentar muito a língua a língua que faz a ordenha. Na mamadeira não, a língua fica quietinha, só levanta, e na ordenha ela vai lá na frente, no peito. Na mamadeira ela só faz isso, né? É diferente. É por isso que o bebê depois larga o peito. E aí vai ser um desmame precoce que poderia ter sido evitado se você tivesse a informação, né? Então é por isso que eu tô aqui, né? Eu quero que você tenha esse entendimento, que na verdade não precisa você saber os motivos do choro do seu bebê se você sabe acolher. Porque se no início, né, lá quando você está conhecendo esse bebê está recém-nascido de dias, você sempre acolhe o bebê, dá aquele colinho paciente, né, paciente. Porque, gente, às vezes fala, Laiane, eu faço tudo que você tá falando, mas ele continua chorando. Aí eu falo, você consegue se sentir tranquilo? Acalmar o bebê paciente? Você consegue fazer isso? Ah, não, Laine, eu fico estressada, eu fico nervosa. Então, assim, o bebê sente os nossos sentimentos, gente. Então, se tá saindo, né, tá já no final do dia, a tensão subiu mesmo, porque já foi o dia inteiro trocando fralda, amamentando, com o bebezinho pra lá e pra cá, ainda mais nesse momento de pandemia, que as mães estão o tempo inteiro aí, o tempo inteiro. Ah, tu está fazendo barulho, filho. As mães estão sozinhas, né? Não estão com rede de apoio muitas vezes, então é muito cansativo. Aí chega o final do dia, o bebezinho, né, começa a chorar sem parar. E realmente é difícil. Mas olhe pra você nesse momento. Se é um choro que você tá dando colo, tá reproduzindo sensações do útero, tá embalando esse neném e ele continua chorando forte, olhe pra você primeiro. Por quê? Porque se a gente estiver nervosa, estiver meio tensa, o bebê sente, pode sim causar um loop de choro e ele continuar a chorar sem parar, né? Então assim, pega esse bebê, se tá difícil, tá colhendo o colo, coloca um pouquinho o bebê lá, deixa ele chorar um pouquinho só, dá uma volta, respira fundo, faz aquela respiração que a gente orienta a mulher quando tá em trabalho de parto, né? Cheira uma flor e assopra uma vela, sabe? E volta. Pega esse bebê no colo, faz tudo de novo, enrola, põe de lado, balança,
chia, acalmando, oferece o peito. Gente, funciona. Se fazer desse jeito, você vai ver que vai funcionar. A questão é que é difícil a gente lidar com esse choro. A gente não quer deixar esse bebê chorar. E nem eu, como enfermeira de vocês, como pessoa que estou aqui sempre trazendo essas informações, não quero que você também fique desesperada e deixe pro teu neném chorar. Acolhe esse bebê, dá colo pra ele. É disso que ele precisa quando ele tá chorando, sabe? Ele precisa disso. Ele precisa de um colo. Ele precisa dessa compreensão, né? E assim, precisa ser compreendido. E acalmando, oferece o mamar por tudo que é amamentação para essa criança. Demais importante mesmo, tá? Então, o que eu quero falar mais pra vocês? Aí, tá, eu já falei que oferecer o mamar, porque o mamar é aliado, né? Agora, sim, quando a gente tem dificuldade com a amamentação, quando tá aí com os mamilos fissurados, né? Fica muito mais difícil a gente ter a aliada com a amamentação. E aí a gente vai ter outros mecanismos. Vai entrar a ordenha, vai entrar aí pra você oferecer pra esse bebê através do copinho. E mais colinho, mais contato pele a pele, pra que esse bebê realmente tenha vínculo com a sua mãe. E isso é demais importante. Esse vínculo, essa conexão desde os primeiros dias vai fazer com que você consiga se comunicar com esse bebê de maneira muito mais afetiva. E esse bebê realmente seja aí já resolvido, né, esse problema do choro de maneira muito mais fácil, tá? Mas tudo tem um começo lá no início, da conexão, do vínculo, de reproduzir as sensações do útero, para que o bebê se sinta seguro, se sinta tranquilo, se sinta calmo e consiga assim ter segurança para parar de chorar, tá bom, gente? E eu quero que vocês entendam isso. Tenham o choro como comunicação, tenham o choro como um convite à conexão e não só como sofrimento, como algo sério, como cólicas e como fome. Quando a gente tem essa interpretação, nós conseguimos lidar com o choro de maneira muito mais tranquila, muito mais fácil, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês entendam dessas coisas, tá? A importância da gente estar protegendo a amamentação, né? Protegendo a amamentação, não oferecendo os vírus, porque o bebê, sim, ele se estressa, vai chegar ainda, tá? Ele se estressa, ele começa a chorar, ele pode rejeitar o peito, e aí nós vamos ter outros problemas, que é fazer com que esse bebezinho, né, se apaixone por esse peito novamente, tá bom? Gente, é isso. Manda as dúvidas de vocês estão quietinhas. Que legal ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente volta novamente sábado, tá? Às 10h47. No sábado eu quero entrar ao vivo com vocês, tá? Tem muitas mamães novas aqui para entrar ao vivo comigo. É muito importante a gente fazer essa live ao vivo, porque a gente consegue aí resolver o seu problema de maneira muito melhor, né? Não só respondendo aqui as dúvidas, mas eu olhando para você, falando aí, dando dicas para vocês, orientações, para que vocês consigam aí superar dificuldades, porque, né, a gente sempre pensa que não vai ser tão difícil assim como é, mas é realmente muito difícil. É por isso que cada mãe tem que se aliar às pessoas que vão ajudar ela a conseguir chegar no caminho que ela quer. Você deseja parir normal, você tem que se aliar às pessoas que vai te ajudar a chegar nesse parto normal. Se você quer amamentar, se o seu desejo é amamentar o seu bebê, você precisa se alinhar, se contratar pessoas que vão te ajudar a chegar nesse caminho, que vão te mostrar os caminhos, que vai alertar com relação aos possíveis problemas que acarretam aí algumas coisas. Mas o principal realmente é que a gente consiga chegar nesse caminho, porque amamentar é muito importante para a vida, gente, para a vida do bebê, tá? Então, se ocorrer de estar tendo alguma insegurança devido ao choro, nós precisamos aí de muita orientação, de muito acolhimento, para assim conseguir chegar mais longe, tá bom? Mas é isso que eu quero ser para vocês, viu? Essa ajuda, esse apoio, essa mão, tá bom? É isso que eu quero ser para vocês. Então, um beijo para vocês. Gratidão pela presença. Participem lá nos stories, né? Quando eu abro caixinha para você mandar suas dúvidas, porque as suas dúvidas ajudam que eu produza conteúdo e eu consiga também ajudar outras mamães, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.